Pessoal, entrando aqui então no último trecho, eu havia dito que eu iria gravar mais 3 trechos com relação aqui à planilha de análise, mas vai ficar em 2 trechos, né? 2 trechos foram suficientes para a gente apresentar aqui os resultados. Né? Nós estudamos ali então, nos vídeos anteriores, né, o fluxo de caixa, né, de formação desse estudo, né, para a formação desse estudo de análise. Né, fluxo de caixa de entrada se dá pelas vendas, né, e capital próprio a ser aportado. Né, estruturação do funding, né, venda, financiamento bancário para a construtora, né, via GERIC da Caixa, né, e né, o que sobrar aí de capital próprio, um percentual de obra, né, o terreno já comprado, a gente forma esse funding aí. Mas para efeito financeiro, nós entramos com valores monetários mesmo, né, para fins de análise. Né. Então, feito isso, né, fluxo de caixa de entrada, né, que são as receitas do empreendimento, né, venda, aporte de banco, né, eventualmente, e capital próprio, nós temos então uma necessidade de, nós derivamos então na necessidade de custeio da obra, né, que vem pelo orçamento executivo corrigido ao longo do tempo. Né, feito a comparação entre receita e despesa, nós temos um fluxo de caixa. Normalmente esse fluxo de caixa ele é negativo no começo do empreendimento, ele vai se tornando positivo, né, até chegar lá, ultrapassa a linha do equilíbrio financeiro, né, e nós entramos na fase de receita positiva, né, que é o que importa para nós, né, analistas, né, enquanto consultores aí do mercado imobiliário, né, é nessa fase que nós começamos a entrar no chamado ponto azul, né, que traz resultado mesmo. Né. Quanto mais rápido, né, se ultrapassa a linha do equilíbrio, melhor. Né. Dessa forma, nós temos uma análise feita aqui, gráfica, né, comparativa entre vários empreendimentos, que mostra o comportamento de cada um deles, né, não necessariamente aquele que traz mais resultado financeiro é o empreendimento mais adequado, né? Tem empresários e investidores que optam em trazer, quanto mais rápido o recurso voltar para você, ou seja, quanto mais rápido a linha do gráfico ultrapassar, né, o ponto de equilíbrio, né, melhor, né? Ou seja, o recurso volta para você de forma mais rápida. Né? Lembrando que o conceito de financeiro é diferente do conceito de econômico, né? Financeiro diz respeito ao montante de dinheiro, né, e o econômico diz respeito ao poder de compra desse dinheiro, né, quando ele retorna para você. Nós temos que buscar o lucro econômico, né, o resultado positivo econômico, né, não o resultado positivo financeiro. Né? Então, a gente faz o trabalho de análise econômica, primeiramente financeira, que é a base para qualquer estudo, né, e posteriormente a gente analisa resultados econômicos, que é o que está disponibilizado para você agora aí na tela. Né? Vocês notaram que o resultado financeiro no lucro presumido foi de 12 milhões e pouco, e meio, né? E aqui no RET, né, de 14 milhões e quase 14 milhões e 300. Né? Já o resultado econômico, né, ele é calculado aqui como 5 milhões e 200 no lucro presumido e 6.500 aqui no RET. É isso aqui que a gente tem que buscar. Ó. É isso aqui. Ó. Tem empreendimentos que dão resultado financeiro positivo e resultado econômico negativo. Esse empreendimento, né, o empresário a priori, né, não, estou tendo resultado aqui, ó, mas esse resultado não vai te proporcionar um poder de compra maior do que você já tinha antes de iniciar o empreendimento. Sabe? Isso aí no longo prazo é um suicídio financeiro. Né? Vai chegar daqui a 10, 15 anos, ele ainda vai estar na mesma condição de riqueza, né, se não for pior, né, do que quando ele começou. Você tem que buscar o lucro econômico. Isso aqui é o aumento do poder de compra do seu dinheiro, considerando... Vamos trabalhar aqui no RET, né, que é o mais comumente utilizado aí, para quem, né, trabalha de forma profissionalizada, né, considerando aqui, ó, lucro econômico, valor presente líquido, né, de 6 milhões 576, para uma taxa de desconto, sabe? Uma taxa mínima de atratividade de 18,32. Tá? Vou colocar aqui 18,50. Hoje a gente está com a Selic, ó. Vamos formar ela aqui, ó. Selic de 12,75. Eu quero mais 3 para compensar o risco, mais 4,5 de inflação setorial
mais 5 de juro real. Nós temos aqui então 25,25%. Né? É o mínimo de retorno que eu exijo. 25,25%. Tem empresário aí que não tem ciência, né, do que se trata esse número. Né? Então você precisa saber formar. Se você quiser trabalhar no setor da construção civil de forma correta, então você precisa ter ciência de que você tem que estimar uma taxa mínima de atratividade adequada ao risco do empreendimento. Ok? Essa é a taxa mínima de atratividade. Ela precisa ser estimada, né, calculada pelo empresário da construção civil, de forma a refletir o risco de cada empreendimento, né, e comparar, né, precisa se comparar essa taxa mínima de atratividade com as taxas, né, devolvidas por cada empreendimento, cada possibilidade de investimento que o empresário tem aí à sua disposição. Né? Tem gente que trabalha da seguinte maneira: eu quero tanto de retorno. Se esse empreendimento não me der isso, ele está descartado do meu portfólio. Né? As empresas construtoras mais bem estruturadas, aquelas que realmente crescem, né, ao longo do tempo, de forma exponencial, elas trabalham dessa maneira. Tá? A gente não simplesmente sai construindo, esperando o resultado ali, se vender, se não vai, a que preço, né? Quando que vai vender, se vai dar retorno ou não vai, para depois da venda feita, né, depois do dinheiro recebido, depois dos impostos pagos, né, se pegar ali e comparar o que sobrou com o que se gastou. A gente não faz isso, né? Isso é uma forma muito amadora de trabalhar. A gente faz primeiro um estudo prévio, né? E essa planilha aqui, ela te mostra todos os resultados possíveis dentro de vários cenários. No caso desse cenário aqui, o retorno sobre o capital próprio, né, o chamado equity, é de 76%, líquido de impostos. Qual o negócio que te retorna esse nível de rentabilidade? Né, a pergunta que você precisa fazer, né, qual outro empreendimento aqui da construção civil que eu posso aportar recursos me devolve essa rentabilidade? Né, você está tendo uma taxa de retorno aqui de 3,9% ao mês. Né, a Selic te dá um pouquinho a mais do que 1%, né, ao mês hoje, né? Com 1,79 acima da taxa mínima de atratividade. É bom? É. Muito bom. Muito bom, sim. Comparando-se agora com os benchmarks de mercado, né, acima dos 606% do CDI, 603% da Selic, tá quase 900% de um fundo imobiliário que eu acompanho aqui, o Fundo de Desenvolvimento, tá acima aqui do nível histórico, 527% do Ibovespa histórico, né, 14,60 ao longo de toda a vida do Ibovespa. Eu busquei essa rentabilidade aqui, calculei de forma estatística, considerando ponderações aí pontuais, né? 458% do resultado da Tenda, né? 452% da MRV, 342 resultado da Cirela, né? E 328 comparativamente ao resultado da Direcional. Ah, mas meu empreendimento está dando mais resultado que uma empresa dessa aí, que é uma mega empresa? Dá sim. Porque essas empresas aqui, especialmente a Tenda e a MRV, elas são empresas que produzem em massa. Né? Elas produzem e vendem em massa porque elas praticam margens menores. Né? Então é uma empresa que ela ganha no volume. Mesma situação aqui da Cirela, da Direcional. Se um dia a Construtora Tenda for para a sua cidade, começar a operar aí no mesmo nicho que você vai começar a passar dificuldade, porque você não tem o poder de produzir em larga escala, com velocidade e baixo custo, igual essas empresas fazem. Né? E você também não vai querer reduzir a sua margem de rentabilidade ao nível que eles trabalham. Né? Então é uma questão aí de competitividade muito preocupante, né? Quando uma empresa desse porte vai operar na sua cidade, né? Especialmente quando vai atuar aí no mesmo nicho que você trabalha. Né? Então aqui esse empreendimento se torna viável, tá? Ele te dá um resultado econômico aqui de 4 milhões e tanto, ó. 4 milhões e meio praticamente, né? Te retornando aí 76%, ó. O retorno sobre o investimento, ó,
se você fosse colocar todo o recurso do seu bolso, né, você consideraria esse percentual aqui de resultado líquido, 32%. Tá? Esse resultado aqui de 76, ele se refere ao lucro líquido do empreendimento, né, comparativamente ao volume de capital próprio que você colocou. Lembrando que o empreendimento, ele, nesse caso aqui, ele não está sendo implementado somente com capital próprio. Então, à medida que você reduz a sua necessidade, né, o seu aporte de capital próprio, você aumenta o seu retorno, né? Você está tendo o mesmo retorno, porém investindo muito menos, né? O outro recurso, né, o recurso do empreendimento, ele vem com base nas vendas, né? Então, o recurso vem de terceiros para produzir empreendimento, não vem do seu bolso, né? Então, quanto mais vendas você fizer antes do empreendimento começar e durante as obras, né, menos a sua necessidade de recurso, né, e mais resultado você tem, né? Aqui, ó, nesse cenário, né, considerando aquele orçamento de 32 milhões, né, bruto, né, considerando posteriormente as taxas ali de administração, né, e outros custos envolvidos, né, você tem aqui 19 milhões, né, de necessidade de capital próprio para o regime de tributação presumido e 18 milhões no RET, né, praticamente a metade. 18 milhões, aqui no RET é menos da metade. Ó. Nós temos lá 38 milhões, ó. Né, vou fazer a conta aqui mais simples, aqui, ó. Né, 38 dividido por 18. Você tem aí menos da metade de necessidade de capital próprio. Ó. O seu capital próprio necessário é menos da metade do que o custo projetado. Né? Que se você for trabalhar, essa planilha também te dá aqui uma precificação de cotas. Ó. Muitas pessoas trabalham aí em construtoras familiares, né, em grupos de investidores, amigos, parentes, né, ou capta recurso com investidores mesmo, de forma formal. Né, aqui você tem aqui, ó, uma precificação, né, para essas cotas. Ó. Né, considerando 20 cotistas, 1.046.000 cada um, eles vão ter o mesmo resultado que você, né, porém dentro da realidade deles, né, de participação acionária, né, de cotas aí, né? Dentro da sua equivalência de participação. Né? É possível montar isso? Né? Nós estruturamos esse tipo de relação jurídica aqui dentro de várias modalidades. Né? SPE, SCP, cotas de participação, sociedade limitada. Tá? Existem várias formas, cada uma com suas vantagens e desvantagens para você captar recursos e conduzir o empreendimento. Nesse caso aqui, o empreendimento que requer muitos recursos. Tá? Muito bem?